Oi pessoal, estamos seguindo aqui com a nossa série a respeito da psicoterapia reichiana. No vídeo anterior nós falamos de diversos conceitos freudianos que foram incorporados na clínica reichiana, como o conceito de inconsciente, o de libido, o de sexualidade infantil, das fases do desenvolvimento, o próprio conceito de transferência, entre outros. Poucas pessoas sabem, mas o Reich trabalhou 14 anos como psicanalista. Então a influência de Freud em seu trabalho foi muito grande. Por outro lado, também houve divergências importantes entre eles. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o tema da sexualidade. O Reich era uma pessoa que queria falar abertamente de sexualidade. Ele escreveu um livro chamado A Função do Orgasmo, onde ele coloca a importância decisiva da descarga orgástica para a saúde humana. É importante que a gente lembre o contexto social da época. Nós estamos falando de Viena na década de 1920. Naquela época, os jovens eram educados e estimulados a praticarem a abstinência sexual até a data do casamento. Devido ao tabu em relação à sexualidade e também à escassez de métodos contraceptivos, a prática sexual mais comum naquela época era o coito interrompido. E também se falava muito mal a respeito da masturbação. Falavam-se às crianças, por exemplo, que quem se masturbasse pegaria alguma doença. E o Reich destacou a importância do orgasmo. Da onde ele tirou isso? Da onde ele tirou essa relação entre orgasmo e saúde? Nessa época, o Reich trabalhava em 3 frentes. No Hospital de Viena, na ala psiquiátrica, em sua clínica particular e numa clínica social, que era a Policlínica Psicanalítica de Viena, que era uma clínica destinada às camadas mais pobres da população. E ele constatou que 100% das mulheres e cerca de 2/3 dos homens tinham uma perturbação sexual muito clara. Ele também viu que, de todos os pacientes que melhoravam, em todos esses casos estava associado também a uma maior satisfação sexual na vida desses pacientes. E os que não melhoravam permaneciam insatisfeitos. Quando Reich colocou essa questão para o meio psicanalítico da época, ele encontrou uma oposição muito forte. A maioria dos psicanalistas falava para ele que conhecia pacientes que tinham uma vida sexual saudável, mas eram neuróticos. E foi aí que o Reich precisou desenvolver uma ideia do que seria uma sexualidade saudável e chegou no seu conceito de potência orgástica. Então, o que é a potência orgástica? É um conceito abrangente no campo da saúde. Não é algo que a pessoa faça exclusivamente no ato sexual, mas como a pessoa funciona na vida. Ter potência orgástica significa uma capacidade de se abandonar ao fluxo da energia biológica de forma que ela não se transforme em sintomas. Não significa que essa pessoa não fique doente, não fique de mau humor, etc. Significa simplesmente uma pessoa de bem com a vida, uma pessoa produtiva, uma pessoa que gosta de trabalhar, uma pessoa que gosta de se relacionar. No ato sexual propriamente dito, a potência orgástica se manifesta numa capacidade de entrega à parceira, ao parceiro. Uma capacidade de se carregar e descarregar a libido. O Freud, por outro lado, ele não colocou essa importância decisiva do orgasmo. Ele não se dedicou a falar sobre isso e também não reconheceu a potência orgástica como um índice de saúde. Pelo contrário, a partir da segunda tópica, o Freud foi falando cada vez menos de prazer para falar sobre o que estaria para além do princípio do prazer. Então ele falou sobre compulsão à repetição, pulsão de morte, masoquismo primário,
angústia primária. Então vejam, na primeira tópica, a angústia era vista como o resultado de uma tensão sexual acumulada. E a partir da segunda tópica, a angústia passou a ser vista como algo primário, como algo inerente ao aparelho psíquico. E o Freud foi falando cada vez menos de libido, essa energia concreta, para falar de eros. Então, na visão do Reich, a sexualidade dentro da psicanálise estava se tornando cada vez mais conceitual e abstrata e cada vez menos concreta. Então essas foram, em linhas gerais, as diferenças do pensamento do Reich e do Freud em relação à sexualidade. No nosso próximo vídeo, nós vamos falar sobre a diferença entre esses autores no campo social. Então, se você gostou, dê um like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!